Existe um segredo guardado às 7 chaves que acabou de ser revelado. Deus colocou em meu coração uma mensagem específica para você. Algo extraordinário e inesperado está prestes a acontecer na sua vida ainda hoje. Deus pede muito para que você ouça isso. Você não pode ignorar Deus, você não pode ignorar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante. Vai acontecer hoje, em menos de 3 horas. Eu peço que não diga isso para ninguém. Fique em segredo. E no final, eu vou rezar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que irão acontecer em sua vida. Por isso, eu imploro, não ignore, é importante. A cada vez que você ouvir a palavra receba, ou uma palavra que você sentir que foi direcionada a você, rapidamente você comente eu recebo, para que a graça já venha fazendo parte de sua vida. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, algo extraordinário está acontecendo. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, escolheu este dia para manifestar suas bênçãos na sua vida de maneiras que você não poderia imaginar. É um daqueles momentos raros e divinos em que o céu toca a terra e o sobrenatural se torna visível e tangível. Irmão, irmã, escuta bem o que eu vou te dizer agora. Deus viu tudo, viu quando você se levantou cansado, mesmo sem forças, e decidiu continuar. Viu quando você lutou calado, sem ninguém por perto para te dar um abraço ou perguntar se você estava bem. Deus conhece cada passo da tua caminhada, inclusive aqueles que você deu tremendo por dentro, disfarçando a dor com um sorriso. E não, nada passou despercebido. Nem aquele choro baixinho de madrugada quando todo mundo dormia. Nem aquela oração que você fez sem mexer os lábios, só com o pensamento gritando por socorro. Ele ouviu tudo. Ele guardou cada detalhe. E agora, ele está prestes a responder. Pode parecer que nada está mudando, que as orações estão ficando no vazio, mas o céu não trabalha no seu tempo. Ele trabalha no tempo perfeito. E esse tempo chegou. Vai começar uma virada na sua vida que nem você vai acreditar. Não é exagero, nem emoção, é promessa. Uma chuva de bênçãos está vindo. E não é garoa, não. É chuva forte, intensa, que vem para lavar a alma, para tirar o pó da desesperança, para revigorar aquilo que parecia morto. O que você achava que tinha acabado, Deus vai restaurar com uma força que vem direto do trono dele. E sabe aquela sensação de cansaço, de estar lutando sozinho? Isso vai embora, porque junto com essa chuva vem uma presença tão real do Espírito Santo que você vai sentir como se tivesse alguém te abraçando por dentro. Vai sentir leveza, vai respirar fundo e perceber, algo mudou. Deus ouviu, e mais que ouvir, Ele agiu. Tem algo muito específico que Deus está liberando sobre a sua vida. Uma boa renda. Não é migalha, não é esmola, é provisão de honra, é resposta à tua fidelidade. Mesmo quando você estava com o coração rasgado, mas ainda assim decidiu confiar. Essa renda não vem só para pagar conta, ela vem para quebrar ciclo de escassez, vem para te devolver a dignidade. Para você olhar para sua mesa e ver fartura, olhar para o armário e ver tudo cheio, e mais. Vai chegar o tempo de você ser resposta para outras pessoas. Você que já pediu ajuda, vai começar a ajudar. Você que já bateu em porta fechada, vai abrir porta para os outros. Tem dívidas que te tiravam o sono. Cartas que chegavam e te davam calafrio. Parcelas atrasadas, vergonha de abrir o aplicativo do banco. Eu sei, Deus também sabe. E Ele vai mudar essa história. Vai fazer o que parecia impossível. Dissolver essas dívidas de uma forma que só Ele consegue, sem bagunça, sem desespero. Vai ser uma saída limpa, abençoada, com sabedoria, porque quando Deus age, Ele não conserta só a consequência, Ele vai na raiz do problema. E o que Ele está fazendo com você é profundo, é transformação de dentro para fora. A palavra diz em 2 Coríntios 6, versículo 10, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha que coisa mais linda, talvez você não tenha nada nas mãos agora,
Mas Deus te deu tudo no Espírito: fé, resistência, visão e agora provisão. É por isso que mesmo na luta, você ainda consegue sorrir. Ainda tem esperança, ainda ajuda os outros, porque a verdadeira riqueza não começa no bolso, começa na alma, e a sua alma já é próspera. Por isso a riqueza material está vindo para se alinhar com o que Deus já plantou dentro de você. Talvez você se sinta pequeno, anônimo, como se ninguém enxergasse o esforço que você faz. Mas Deus enxerga. Ele conhece teu sacrifício diário, o não que você deu para o pecado, mesmo quando estava fácil ceder. A escolha de fazer o certo quando ninguém estava olhando, isso tem valor no céu. E agora o céu está respondendo. O favor de Deus vai te alcançar de um jeito que você nem vai conseguir explicar. Vai ser coisa que foge do comum. Vão olhar para sua vida e dizer: não tem como isso ser sorte, isso é Deus, e vão ter razão. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus Te Diz Isso Hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Meu irmão, minha irmã, sabe quando a gente para e pensa: será que Deus ainda se importa comigo depois de tudo que eu fiz? A resposta já foi dada. Há muito tempo. E não foi com palavras bonitas, não foi com promessas vazias, foi com sangue. A Escritura diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8. Não foi quando você acertou tudo. Não foi depois que você melhorou, nem quando você começou a orar mais. Foi quando você estava sujo, quebrado, longe e sem forças para voltar. Foi ali que o amor dele te alcançou. A cruz não é só uma lembrança bonita da Páscoa. A cruz é a assinatura eterna de Deus dizendo: você tem valor, você é meu, eu não desisti de você. Não tem como a gente continuar vivendo como se fosse qualquer coisa depois de entender isso. Porque não foi uma troca, não foi faça isso que eu faço aquilo. Foi graça, foi amor derramado sem condições. Ele sabia quem você era, sabia das suas falhas, dos seus pecados escondidos, dos pensamentos que você não fala para ninguém. E mesmo assim, Jesus se entregou por você. Pensa bem, quem faria isso por você? Quem aceitaria morrer no seu lugar, mesmo sabendo que você ainda ia errar depois? Quem te olharia com misericórdia quando todo mundo só aponta dedo? Só tem um, só tem Ele. E é por isso que essa cruz grita todos os dias: você é amado. Não tem pecado que apague esse amor. Não tem erro que cancele o que Cristo fez. A cruz é o ponto mais alto da história da humanidade. E sabe o que é mais louco? Ela continua atual. Não é só algo que aconteceu. É algo que acontece todo dia, toda vez que alguém entende isso e se rende. Você foi escolhido. E não foi porque você merecia. Foi porque Deus decidiu amar você. É um amor que não dá para explicar com lógica. É aquele amor que constrange, que faz a gente se perguntar: por que eu? Mas aí você percebe que não tem a ver com você, tem a ver com quem Ele é. Amor puro, amor firme, amor que não falha. E quando você entende isso, algo dentro de você começa a mudar. A vida começa a ter um outro sabor. Você acorda e percebe que tem motivos para agradecer. Não porque tudo está perfeito, mas porque você não está mais sozinho. Porque mesmo nas lutas, tem alguém segurando tua mão. Mesmo quando você vacila, Ele te levanta. Mesmo quando você se sente perdido, Ele sussurra: filho, eu tô aqui. E isso muda tudo. Muda o jeito que você olha para si mesmo. Muda o jeito que você trata os outros. Muda o seu coração. Agora olha para sua vida, sério. Olha com calma. Vê se você consegue perceber quantas vezes Deus já te livrou. Aquela vez que você quase se envolveu com gente errada. Aquela situação que parecia que ia te derrubar.
mas você ficou de pé. Aquele livramento que você nem percebeu que foi livramento. Tudo isso é cuidado, é amor em forma de detalhes. E é por isso que a resposta certa diante disso tudo é gratidão. A gratidão verdadeira não é só dizer obrigado com a boca. É viver diferente. É andar com mais propósito. É parar de desperdiçar o tempo com coisas que não levam para lugar nenhum. É abrir os olhos para ver o quanto Deus tem feito, mesmo quando a gente não merece. E sabe o que acontece quando a gente começa a viver assim? A gente começa a atrair mais bênçãos, porque o coração grato é solo fértil, é onde Deus planta coisas novas. Cada porta que se abriu na sua vida não foi sorte, cada caminho que se fez no meio do caos não foi coincidência, foi Ele, sempre foi Ele. Deus nunca parou de agir. Às vezes, a gente é que fica cego demais para perceber. E por isso é tão importante parar, respirar e lembrar: você está vivo, está ouvindo essa mensagem. Ainda tem tempo, ainda tem graça, ainda tem um plano sendo escrito por Deus com a sua história. O mundo tenta distrair a gente com tanto barulho, tanta correria, tanto você precisa ter isso, você precisa ser aquilo. Mas calma, respira. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa lembrar quem você é. Filho do Altíssimo, amado, perdoado, redimido. A cruz não foi à toa. A vida que você tem hoje, mesmo com os desafios, é um presente. E cada manhã que você acorda, Deus está dizendo: vamos de novo, estou contigo. Agora deixa eu te perguntar, você tem vivido como quem sabe que é amado por Deus? Ou tem deixado as pressões desse mundo te fazerem esquecer de quem você é? Porque às vezes o inimigo não precisa nem te derrubar, basta ele te distrair, basta te encher de preocupações, de culpa, de comparação e pronto. Você começa a se afastar, começa a achar que não é digno, que Deus não vai te usar mais. Mentira, tudo mentira. Deus ainda tem plano, ainda tem bênção, ainda tem muito para viver. E olha, se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Deus queria te lembrar disso hoje. Queria que você parasse por uns minutos e deixasse Ele te lembrar do amor que Ele tem por você. Ele viu o que você passou, viu os tombos, viu as noites difíceis e ainda assim Ele escolheu continuar com você. Não largou a tua mão, nem vai largar. E se Ele está te lembrando da cruz agora, é porque Ele quer reacender algo dentro de você, quer te tirar do automático, quer te lembrar que existe vida e vida em abundância. Você não precisa carregar culpa, não precisa viver se punindo. Cristo já levou tudo na cruz, já pagou, já resolveu. Agora é hora de levantar a cabeça e viver como quem foi perdoado, como quem tem nova chance, como quem foi tocado pela graça, porque essa graça não é leve, ela pesa, ela transforma, ela muda tudo, e se você deixar, ela vai mudar a sua história de novo. Mas para isso, você precisa responder. Não dá para ficar indiferente, não dá para ouvir tudo isso e continuar levando a vida do mesmo jeito. É hora de entregar, de se comprometer, de viver uma vida que honra esse amor. E não estou falando de perfeição, estou falando de entrega, de coração sincero, de vida que, mesmo errando, escolhe continuar caminhando com Deus. Porque é assim que a gente cresce, um passo de cada vez, um dia por vez. E quando você menos perceber, vai olhar para trás e ver o quanto Deus fez. Vai ver as portas que se abriram, as respostas que chegaram, os sonhos que foram restaurados, e tudo isso vai te levar a um lugar ainda mais profundo com Deus. Porque quanto mais você recebe, mais você quer dar, mais você quer servir, mais você quer viver para Ele. E isso, meu irmão, minha irmã, é o começo de uma vida extraordinária. Você foi criado com propósito, não para sobreviver, mas para viver com intensidade, para impactar, para ser luz, para levar esse amor que te alcançou até outras pessoas. Tem gente ao seu redor que está precisando ouvir o que você já sabe. Tem gente que está se sentindo sem valor, sem rumo, e você carrega uma mensagem que pode transformar tudo. Use a sua vida como um instrumento, seja a boca de Deus nessa geração. Mostre com atitudes o que a cruz fez com você.
Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Envie para o máximo de pessoas que você conseguir, pois existem pessoas próximas a você precisando muito ouvir essas palavras. É como se o Pai estivesse sussurrando ao seu ouvido: filho amado, filha preciosa, sou eu, teu Pai. Estou aqui, sempre estive. Mesmo quando você pensou que estava só, mesmo quando o silêncio parecia me esconder, eu estava mais perto do que você podia imaginar. Conheço cada canto do seu coração. Sei dos medos que você não fala para ninguém. Sei das dores que você esconde até de si mesmo. Antes mesmo de você abrir a boca, antes de formar a frase no pensamento, eu já conheço tudo. Nada em você me assusta, nada em você me faz desistir. Pelo contrário, é exatamente por conhecer tudo que eu continuo te chamando. Você é mais do que imagina, mais do que dizem, mais do que você tem acreditado. O mundo te deu rótulos, as pessoas te limitaram e você mesmo se diminuiu tantas vezes. Mas eu te vejo como te criei. Imagem e semelhança do meu amor. Você é reflexo da minha glória. Você carrega em si algo divino, eterno, poderoso. Não foi o acaso que te formou. Fui eu, com detalhes, com propósito, cada traço, cada talento, cada experiência. Tudo tem um motivo. Eu não erro na criação. E não errei com você. Mas olha, você tem permitido que a dúvida roube aquilo que eu plantei em você. Tem deixado o medo calar a sua fé. Tem escutado mais a voz da insegurança do que a minha. Isso precisa mudar. Por isso eu falo agora. Por isso eu venho hoje, para te despertar. Para te lembrar que não existe barreira que eu não possa quebrar. Não existe prisão emocional, espiritual, financeira ou física que possa resistir à minha presença. Eu sou Deus. E quando eu chamo, o impossível se dobra. Quando eu falo, tudo obedece. Então escuta, eu estou chamando você para confiar. Confia mais, não pela lógica, mas pela fé. Não com os olhos humanos, mas com o coração entregue. Você tenta controlar tudo, planejar tudo, entender tudo, mas tem coisa que só se vive quando você solta o controle. Quando você me entrega de verdade sem reservas. E é isso que eu quero de você agora. Um coração disponível, uma alma rendida. Alguém que diga: Pai, eu não entendo, mas eu confio, porque é nessa confiança que os milagres nascem. Tem portas que você tentou abrir e não conseguiu. E sabe por quê? Porque não eram para você ainda, ou porque eu fechei. Sim, eu fechei, porque te amo, porque conheço o que você não conhece, porque vi o que você não viu. E se tivesse entrado naquela porta, teria se ferido, teria se perdido. Então eu fechei. E no tempo certo, eu mesmo abrirei as portas certas, as que vão te honrar, as que vão te fazer crescer, as que vão te aproximar mais de mim. Porque tudo o que eu faço é por amor, mesmo quando dói. Você não é um erro, não é um fracasso. Você é plano, você é promessa, você é herança. E o que eu comecei na sua vida, eu vou completar. Não importa o que os outros dizem, não importa o que sua mente grita quando você deita a cabeça no travesseiro. Eu sou maior do que qualquer acusação. Eu sou mais fiel do que qualquer dúvida. E eu não desisto dos meus. Eu não desisti de você. Agora ouça isso com atenção. Pare de se comparar. Pare de olhar a vida dos outros como se fosse um espelho do que deveria ser a sua. Eu tenho um caminho único para você. Tenho um processo só seu. Não corra fora do tempo. Não pule etapas. O que é seu, virá. No tempo certo, da maneira certa, com a bênção certa. E quando chegar, você vai entender que valeu a pena esperar, que cada lágrima foi semente, que cada silêncio foi preparação. Enquanto você achava que estava parado, eu estava construindo, estava te moldando, estava tirando o que não servia mais e colocando em você o que te tornaria forte de verdade. Porque o que eu tenho para você não é pequeno, é grande, é firme, é eterno. Não é bênção frágil que o vento leva, é bênção sólida que transforma gerações. E para isso você precisava estar pronto, e agora você está. E mesmo assim, se você ainda se sente fraco, saiba, a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você diz, Pai, eu não consigo mais, eu respondo, então deixa eu fazer.
Porque no final das contas não é sobre o quanto você aguenta, é sobre o quanto você me permite agir. Eu não preciso de gigantes, eu uso corações quebrantados, eu uso os que confiam, mesmo tremendo, eu uso os que me buscam, mesmo sem entender tudo. Eu sei o que você está vivendo, sei do que falta, sei do que te dói, sei do que te trava, mas eu também sei do que eu preparei. E se você soubesse o que eu estou prestes a derramar sobre a sua vida, você dançaria no meio da luta, você louvaria no meio da dor, porque o que está vindo é maior do que tudo que já passou. É tempo novo, tempo de libertação, tempo de revelação, tempo de cura. E por falar em cura, tem feridas aí dentro que você esconde até de você mesmo. Mas eu vejo, eu sinto, e eu quero tocar. Quero curar a raiz, não quero só te dar alívio, quero transformar. Mas para isso você precisa abrir, precisa deixar eu entrar naquele cômodo que você trancou, naquela lembrança que você evitou, naquela mágoa que você guardou. Eu sou Deus que cura, mas também sou o Pai que espera. Não invado, eu bato. E hoje tô batendo de novo. Vem, volta para o lugar da intimidade, da adoração simples, do joelho no chão, do coração sincero. Lembra de quando você chorava só de ouvir meu nome? De quando sentia minha presença com um simples sussurro? Não precisa ser complicado, só precisa ser verdadeiro. Eu não quero performance, eu quero você, do seu jeito, com suas lutas, com sua bagunça, com tudo. Porque é assim que eu te amo, por inteiro. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero te dizer algo do fundo da alma. Não solta tua fé. Não importa o que esteja acontecendo, não importa quantas portas tenham se fechado, nem quantas noites sem dormir você enfrentou, não solta tua fé, porque no fim das contas é ela que te mantém de pé, é ela que te puxa de volta quando tudo ao redor tenta te arrastar para o buraco, é ela que te faz levantar, mesmo quando você sente que não tem mais força nenhuma. A fé não é sobre sentir. É sobre escolher. Escolher continuar crendo mesmo sem ver. Escolher dar mais um passo, mesmo no escuro. Escolher levantar mesmo sangrando por dentro. E eu quero te encorajar, continua, firme, com os olhos fixos em Jesus. Porque Ele é o único que pode te levar para fora dessa tempestade. Ele não é só uma ideia bonita, nem só uma figura da religião. Ele é real, vivo, presente. E Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso muda tudo. Sabe o que significa seguir Jesus como o caminho? Significa que você não precisa mais andar perdido. Significa que mesmo quando você não sabe para onde ir, Ele sabe. Mesmo quando tudo parece confuso, Ele tem direção. E o mais lindo disso tudo? Ele não só mostra o caminho, Ele é o caminho. Quando você anda com Ele, você nunca está fora da rota. Pode até parecer demorado. Pode até parecer que você está dando voltas, mas a rota de Deus nunca é aleatória. Ele está te conduzindo por estradas que vão moldar teu caráter, curar tuas feridas, te preparar para aquilo que vem. E olha, às vezes o caminho de Jesus não é o mais rápido, nem o mais fácil, mas é o mais seguro, porque Ele te livra de armadilhas que você nem sabia que estavam ali. Ele fecha portas que, se tivessem aberto, teriam te destruído. Ele atrasa coisas que, se tivessem chegado no tempo errado, teriam te afastado dele. Então confia, mesmo sem entender. Mesmo quando tudo parece parado, quem anda com Jesus como caminho nunca está realmente parado, está sendo alinhado. Agora, viver por Jesus como a verdade. Isso aqui mexe com tudo dentro da gente. Porque no mundo de hoje, onde cada um inventa sua verdade, Jesus vem e diz: eu sou a verdade. Ele não muda conforme a moda, a opinião dos outros ou o que é popular. Ele é o mesmo, e viver por Ele como a verdade significa viver com base em algo sólido. Significa que você não precisa mais ficar se adaptando para agradar todo mundo. Você vive para agradar a Ele, e isso liberta. A verdade de Jesus revela quem você é. Mostra que você não é um erro, não é um fracasso, não é aquilo que disseram de ruim para você. Você é amado, escolhido, chamado, separado. E quando essa verdade entra no coração, tudo muda.
Você para de se comparar, para de se sabotar, para de achar que tem que merecer o amor de Deus. Porque a verdade é, você já é amado, mesmo com todas as suas falhas. Não é licença para viver de qualquer jeito. É motivação para viver uma vida que honra esse amor. E mais, viver por essa verdade vai te proteger, vai te manter firme quando as mentiras tentarem te derrubar. Porque o inimigo vai tentar, vai dizer que você não tem valor, que Deus te esqueceu, que nada vai mudar. Mas quando você vive ancorado na verdade, você levanta a cabeça e diz: eu sei quem eu sou, sei quem me escolheu e sei que minha história ainda não terminou. E isso basta para seguir. Agora escuta essa parte com muita atenção. Jesus também disse que Ele é a vida. Isso não é só sobre o céu depois da morte, é sobre o aqui e agora. É sobre viver com propósito, com alegria, com paz, com sentido, porque tem gente que respira, mas não vive, tá de pé, mas por dentro tá morto, tá sorrindo, mas é só fachada. E eu quero te dizer, Jesus quer ser tua vida, quer te devolver o brilho no olhar, quer fazer você voltar a sonhar, a acreditar, a se levantar de verdade. Abraçar Jesus como a vida é abrir o coração para algo novo, é deixar que Ele renove tua mente, teus sentimentos, tua força. É se permitir viver algo além da sobrevivência. É experimentar momentos em que você sente a presença dele tão forte que parece que tudo para. E aí você entende. Era disso que minha alma precisava. Ele é fonte, fonte que nunca seca. Água viva que mata a sede mais profunda da alma. Tem pessoas que buscaram vida em tanta coisa, em relacionamentos, em dinheiro, em reconhecimento, em vícios. E mesmo assim continuam vazias. Porque só Jesus preenche de verdade. Só Ele pode dar sentido à existência. E quando você se conecta com essa vida, você percebe que pode passar por lutas, mas não vai ser derrotado. Pode até chorar, mas não perde a esperança. Porque a vida que está dentro de você é maior que qualquer morte ao redor. Por isso, meu irmão, minha irmã, se apega à tua fé, segura firme, não abre mão. Mesmo quando doer, mesmo quando cansar, mesmo quando parecer que está demorando demais. Porque o Deus que te chamou não é homem para mentir. Ele começou e Ele vai terminar. Mas Ele precisa da tua perseverança, da tua fidelidade, da tua decisão diária de continuar com Ele, mesmo sem respostas imediatas. Que essa palavra te levante, te renove e te faça seguir até o fim. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. E vai chegar, em nome de Jesus. Amém. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações para sempre estar recebendo novas bênçãos, mensagens e ensinamentos de Deus. Agora acaba de surgir um vídeo em sua tela. É uma herança secreta que Deus te deixou. Toque e descubra que tipo de herança é essa.